bom dia, meus filhos, como é que vocês estão? Eu, nesta manhã, quero trazer para vocês uma reflexão para essa manhã, para essa semana, para esses dias que o Eterno vai falar com você. Eu quero trazer uma reflexão que vai mudar a sua vida, o seu conceito. E depois dessa reflexão, eu quero fazer uma oração para que Deus venha abençoar o seu dia. Que essa manhã venha ser uma manhã de muita bênção, de muito poder, de muito manifestar de Deus. Então, eu quero trazer uma reflexão para você. Eu dei um título para essa reflexão que se chama Os Dias da Iniquidade. Eu quero falar um pouco dos dias da iniquidade, para que você entenda aquilo que Deus quer fazer. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e compreendam entenda isso, nós estamos vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra. Nós estamos vivendo a nossa última temporada aqui, porque o Eterno, ele vai voltar e vai levar a noiva. E você pode fazer parte dessa noiva, você pode fazer parte dessa noiva que vai se encontrar com o seu noivo nas alturas. E hoje eu quero trazer para você nessa manhã uma reflexão, algo muito rápido, algo muito de Deus para a sua vida, para que você entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? Então, eu dei um tema, eu dei um título para essa mensagem que se chama Os Dias da Iniquidade. Primeira coisa que nós precisamos saber. Qual é a primeira coisa que nós precisamos saber? O que é iniquidade? Né? Não sei se você já ouviu esse termo, que iniquidade, né? Ou você que está aqui ouvindo e assistindo aqui também a gente, você deve ter ouvido muito isso lá na igreja. Iniquidade. O que é iniquidade? Eu quero definir iniquidade dessa forma que eu acho que você vai entender com muita clareza. E iniquidade é quando acostumamos com o pecado e não temos mais vergonha de cometer. Isso é iniquidade. O que são os dias de iniquidade? Os dias de iniquidade são os dias que antecedem a volta do nosso Deus, do nosso Eterno. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que nesse texto, antes de Jesus falar sobre isso, que nós vamos acabar de ler aqui em Mateus 24, você vai entender o que eu quero dizer. Primeira coisa, os discípulos estavam perguntando para Yeshua, eles estavam perguntando para Jesus sobre o fim dos tempos. Quando a gente falamos sobre o fim dos tempos, parece que soa como algo apelativo hoje dentro da igreja, né? As pessoas elas têm dificuldade de ouvir sobre esse tipo de assunto, esse tipo de tema, esse tipo de mensagem dentro da igreja. Então, quando os discípulos estavam perguntando algo para Jesus, se você ler ali o capítulo 24, você vai entender o que eu estou te dizendo. Preste atenção. Jesus, ele dá essa resposta, ele responde dessa forma. Eu quero compartilhar com vocês aqui em Mateus capítulo 24, verso 12 e 13 diante. Ele diz assim, olha o que o texto diz para vocês entenderem. O texto diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, olha só, e por se multiplicar a iniquidade. O texto está dizendo por se multiplicar a iniquidade. Outros textos têm, né, por ter aumentado a iniquidade. Olha só. Então, a iniquidade eu acabei de definir para vocês. Para mim, a definição de iniquidade está muito explicado para você entender. Iniquidade é quando nós nos acostumamos com pecados e não temos mais vergonha de cometer. Como assim, pastor? Como assim? Preste atenção. Como assim? Preste bastante atenção. Nós estamos vivendo um período da igreja, um período que a igreja ela tem que observar aquilo que ela está praticando e aquilo que ela está vivendo ou aquilo que ela está cometendo. Então, o que seriam essas iniquidades? São os pequenos pecados que a gente entende que não vai fazer mal, não vai fazer sentido, né?
que não vai causar nenhum problema, não vai nos impactar em nada. Então, esse tipo de pecado que nós acostumamos a fazer, ele traz o que para nós? No sentido de que tudo bem. Então, isso se torna o que? Cultural na vida das pessoas. A iniquidade. Elas começam a cometer as iniquidades e vivem a vida dela normalmente. Então, isso é perigoso. Por quê? Iniquidade são aqueles pecados pequenos que você acha que não vai ter problema, não vai acontecer nada, mas não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Tudo que plantamos, nós vamos colher. Tudo que plantamos, nós vamos ter essa colheita. Então, esses pecados, ele tirou algo muito importante da igreja. Ele tirou o quê? O temor e o tremor. Ela tirou o temor. Antigamente, as igrejas mais tradicionais, elas trabalhavam muito afinco, elas trabalhavam muito além sobre o padrão de santidade. Parecia ser algo inalcançável, mas tinha uma coisa boa. Eu vou usar um termo aqui, não que eu estou querendo colocar isso como algo pesado ou algo que tem que ser feito, mas eu quero que vocês entendam. Antes, as pessoas elas tinham medo de cometer pecados e iniquidades. Elas tinham medo porque elas tinham temor. Quando elas iam para uma congregação, quando elas iam ali ouvir uma mensagem, e quando elas saíram daquele ambiente, elas saíram dali, sabe, querendo consertar a vida. Elas falaram, meu Deus, eu não posso viver assim. Então elas tinham medo de cometer determinados tipos de pecado, medo de cometer algo, porque na cabeça delas, elas poderiam ir para o inferno. Então, a igreja atual, a igreja da atualidade hoje, ela perdeu esse sentido. Ela perdeu o temor, ela perdeu o tremor. Vou explicar isso em uma outra hora. Mas ela perdeu o temor. Então, ela se acostumou. E esses pequenos pecados, ela está trazendo uma multiplicação e um aumento no meio do povo. Então, quando o discípulo pergunta sobre o fim dos tempos, Jesus ele fala esse texto que ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaram. Quando ele está falando que o amor de quase todos se esfriaram, o amor de muitos se esfriará, esse texto aqui, ele não está dizendo para a sociedade já, ele está dizendo para as pessoas que estão fora, ele está dizendo para as pessoas que estão dentro. Você que está me ouvindo ou me assistindo nessa manhã, você é alguém que Deus está falando especificamente. Ele disse assim, o amor de quase todos ficará o quê? Frio. Esse amor, quando Jesus está falando, eu vou trazer para você no grego, esse amor, ele não é o filho, ele é o ágape. Entendeu? Ele é o ágape. Esse texto está dizendo para as pessoas que estão dentro da igreja. Hoje, o que acontece? Tem muita gente que serve o Senhor, que tocam, que pregam, que cantam, que dançam, que fazem muito, que lideram, fazem muitas coisas, mas o seu coração está distante de Deus. O seu coração se esfriou, porque está na rotina do trabalho, está na rotina do dia a dia. Então, o seu coração se esfriou, entendeu? E elas não conseguem perceber isso por causa do quê? Por o fato de elas fazerem muitas coisas para Deus, mas não terem um zelo pela sua santidade, pela sua vida, pela sua conduta em Deus. Elas esqueceram da iniquidade, que são aqueles pecados que você acha que não vai trazer nenhuma consequência, que não vai ter dano nenhum. Então, para nós entendermos, a iniquidade é quando nós nos acostumamos com o pecado e não temos vergonha de cometer. Ele se tornou cultural, ele se tornou algo constante. Você peca hoje, pode até pedir perdão para Deus daqui a pouco, mas daqui a pouco, de novo, você também está cometendo o mesmo pecado. Essas iniquidades, ela apodrece os ossos. O salmista Davi diz isso. O salmista de Davi, ele disse que as iniquidades, ela trazia doença para os seus ossos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa manhã? A primeira frase-chave aqui é o amor, que ele diz o amor de muitos se esfriará. Então, a palavra em grego amor é ágape.
né? Tem algo muito importante que, dado a Vini, ele diz que ele é um especialista em palavras gregas. Ele descreve que ágape é usada pelo Espírito de revelação para expressar a ideia previamente desconhecida. Então lembra-se do que Jesus disse. Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou: amem, ame-se. Então está derivado de um verbo no grego agapão, que é o substantivo do ágape. Está dizendo: ames uns aos outros como eu vos amei. Então esse amor não foi previamente conhecido pela humanidade. Ele é aquele que trouxe esse amor e o definiu junto com a frase como eu vos amei. Então Vini continua a dizer: esse amor expressa profundamente o amor e o interesse de um ser perfeito para com outro totalmente indigno. Então, preste atenção. Em sua essência, a fala sobre o amor incondicional de Deus, o amor derramado, né, em nosso coração por meio do Espírito, lá em Romanos capítulo 5, sobre o qual Jesus disse: o mundo não pode recebê-lo, como também está lá dizendo lá em João capítulo 14, verso 17, mas diz assim: assim, esse amor somente pode ser encontrado naqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, os dias de iniquidade têm invadido as vidas dos irmãos. Os dias de iniquidade têm invadido a igreja, e esses dias têm trago um aumento, uma multiplicação. Então, nós perdemos o temor, nós perdemos o tremor, né? O medo que eu expliquei ali para vocês. A gente vive uma vida errante e não queremos mudar esse modo de viver. Então isso é muito perigoso. Importante você entender como é que eu consigo, pastor, viver uma vida diante de Deus quando você se entrega totalmente a Ele, quando você de fato se entrega totalmente ao Eterno, quando você se entrega a Deus. Preste atenção, Deus, Ele fará grandes coisas. Ele fará você viver a plenitude, o melhor de Deus para a sua vida. Então, vivermos uma vida errante, continuarmos uma vida errante, é nos acostumar, né? E não ter mais vergonha de cometer. Então, nós precisamos trazer o quê? Um limpar espiritual de Deus para as nossas vidas. Que esses dias de iniquidade não se tornem algo cultural. O que tem que se tornar cultural na nossa vida, meu querido, é viver a plenitude de Deus, viver as maravilhas de Deus. Pastor, é difícil, né? Não vou dizer que é fácil, mas vou dizer para você: aqueles que perseverarem até o fim, estes receberão algo de Deus. O que eu quero dizer para você é: saia dos dias de iniquidade, porque o Eterno se aproxima, o Eterno está vindo para levar a sua noiva para se encontrar com Ele nas alturas. Então a reflexão que eu trago hoje para você, nessa manhã, é sobre isso, sobre você ter cuidado, sabe, manter a sua vida diante de Deus correta. Se nessa manhã que você está me ouvindo agora, preste atenção no que eu estou te dizendo, eu quero orar por você, porque eu creio e acredito que você viverá o melhor de Deus para a sua vida, você viverá o melhor de Deus para a sua vida. Então eu quero orar por você para que você entenda: você vai viver dias de plenitude, dias de glória, dias do manifestar de Deus. Eu não estou aqui querendo que você venha viver uma vida só de bênção, mas eu quero que você viva o melhor de Deus. Tenha intimidade com Deus. Tenha vida com Deus. A vida, assim, quanto mais nos aproximamos de Deus, nós nos parecemos mais com Ele. Quanto mais nos aproximamos de Yeshua, nós nos parecemos com Ele. Quanto mais nós estamos tendo vida com a palavra ela traz para nós o quê? Um entendimento. Que entendimento é esse? É o que está lá em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e essa verdade, ela vai libertar. Ela vai te libertar. Então, para você não viver dias de iniquidade, esses pecados, essa mentira, esse vício, esse problema que você tem, sabe, esse desvio no seu caráter, todas essas questões que você vive, eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor, Ele quer te libertar disso.
Ele não quer que você viva essa vida de iniquidade, mas Ele quer que você viva o melhor de Deus. Se você quer viver o melhor de Deus nessa manhã, eu te desafio nessa manhã você colocar a mão sobre o seu coração. Aí onde você está, se você estiver no ônibus, no táxi, no Uber, no seu carro, preste atenção. Né? Se você puder colocar pelo menos uma mão, eu quero fazer uma oração por você. Porque essa oração ela vai ser poderosa, ela vai te trazer vida, ela vai te trazer luz. Não viva mais debaixo do jugo do pecado. Não viva debaixo da iniquidade. Viva debaixo da presença de Deus. Viva debaixo da vida de Deus, da santidade. A santidade ela traz para nós um reflexo daquilo que Deus quer fazer. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você porque eu acredito que Deus vai trazer coisas maravilhosas sobre a sua vida. Você entende isso? Né? Então coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, eu coloco, meu Pai, a vida deste irmão, a vida desta irmã, a vida dessa pessoa, meu Pai, que está assistindo esse vídeo agora, que está me ouvindo agora, não sei em qual lugar do Brasil. Mas, Senhor, eu quero que você tenha um entendimento daquilo que o Senhor quer fazer através dessa pessoa. Que ela viva, meu Pai, dias de glória, dias de milagre. Senhor, tira do nosso meio, Senhor, o pecado, tira do nosso meio a inveja, tira do nosso meio, meu Pai, o rancor e nos traga entendimento. Meu Pai, para que o povo possa viver, Senhor, dias da tua manifestação, que esse povo possa viver dias da plenitude. Senhor, aonde essa pessoa estiver, eu oro agora e abençoo a manhã dela, eu abençoo o dia dela, para que ela possa viver, Senhor, não cometendo, meu Pai, iniquidades, mas que ela venha viver, meu Pai, a tua santidade, viver debaixo da tua palavra. Que o Senhor traga, meu Pai, libertação e cura sobre a vida dessa pessoa. Meu querido, meu filho, reflita, pense um pouco nessa mensagem. O Senhor ele quer fazer muitas coisas através de você. Ele quer realizar muitas coisas através de você. Sabe, não viva mais o aquém de Deus, viva o além de Deus. Viva o melhor de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Tenha uma manhã abençoada sobre a sua vida.